Bom, falando de fotografia, né? Fotografia hoje em dia, assim, a gente tem basicamente duas opções no nosso dia a dia como diretores de arte, né? Ou a gente compra uma foto pronta de banco de imagem, ou a gente clica uma foto, ou às vezes em alguns casos a gente até faz as duas coisas no mesmo job, tá? Falando um pouco de banco de imagem, gente, assim, quando isso começou lá atrás, né, os bancos de imagem, honestamente, eram todos muito ruins, né? Um bom diretor de arte só recorria a banco de imagem quando precisava demais de uma imagem que não era possível mandar um fotógrafo fazer. Por exemplo, você precisava de uma ilha nos mares do sul. Você não ia mandar um fotógrafo para lá. Você comprava uma foto de lá e se virava como ela era. Com o advento do retoque digital, do Photoshop, em que você começou a poder manipular imagens, você pode ter um uso maior para a fotografia como parte de uma outra imagem que você vai fazer, né? Além disso, os bancos de imagem também correram atrás do prejuízo e hoje tem vários deles muito bons, com fotógrafos muito bons e imagens muito boas. E assim, além de ter um imediatismo, que você consegue baixar em segundos uma imagem em grande formato, você também tem um cardápio muito grande para escolher e você consegue se virar muito bem. Mas para algumas coisas não tem jeito, você vai ter que clicar mesmo, né? Eu queria mostrar para vocês um caso primeiro, um videocase na verdade, feito por uma agência aqui do Brasil, né? E que ganhou o Festival de Cannes há uns 2 ou 3 anos atrás e ilustra bem esse uso que eu falei agora há pouco do banco de imagens como algo que você usa para compor imagens que você vai usar num determinado anúncio, numa determinada peça publicitária. Bom, como você viu, são literalmente milhões de imagens que esses caras têm à disposição e esse que você viu aí é apenas um dos muitos bancos de imagem que tem, tá? E a gente tem que considerar isso como uma ferramenta à nossa disposição, embora algumas vezes a gente vá ter mesmo que clicar e em algumas vezes clicar seja melhor mesmo, tá? A gente tem uma outra coisa que é importante notar, que é um produto um pouco híbrido entre ilustração e fotografia, que são as imagens em CG, né? Computer Generation Images, né? A gente chama no jargão de imagem 3D, né? Algumas são muito ilustrativas, então você vê lá o Bob Esponja, por exemplo, feito em 3D, você continua a enxergar aquilo como uma ilustração. Mas hoje você tem possibilidades de fazer ilustrações muito realistas e que mostram coisas que você normalmente não veria, né? Essa campanha aqui feita para Forbes Magazine, por exemplo, mostra uma versão feminina do Mark Zuckerberg, né? O dono do Facebook, né? Então, está manipulado, né? Um 3D, você tem uma malha, vai um ilustrador lá, um CG artist, né? E ele esculpe um rosto feminino com as feições do Mark Zuckerberg, né? E de outros que você vê na campanha também, tá? Isso é uma possibilidade que não existia até alguns anos atrás, mas esses programas foram se sofisticando e estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, eles são ferramentas também. Como eu falei, usados nesse sentido, muitas vezes eles são substitutos de fotografias, tá? Essa campanha, por exemplo, que a gente está vendo aqui do Berlitz, passa por aí, são coisas que você vê um mix de fotografia e você vê também o 3D usado aí de uma forma artística, tá? Então, se você percebe, aqui nessa campanha está dizendo que o mote da campanha é fale como um nativo. Então você vê que de dentro da boca de cada um dos personagens sai uma pessoa completamente diferente, que é a voz de uma língua completamente diferente que você está vendo e que essa língua você pode aprender frequentando essa escola de idiomas que é o Berlitz, tá? Mas falando um pouco de cliques de novo, né? Assim, cliques são cliques são um processo diferente de você comprar a foto no banco de imagem e manipular num programa de edição de imagem, tá? Eu vou usar como exemplo uma das fotógrafas mais famosas do mundo, que é a Annie Leibovitz. Eu vou falar um pouco do processo dela. Para quem não conhece,
apesar dela ser muito famosa, ela é conhecida como uma fotógrafa de ícones, tá? Ela fotografa gente muito conhecida, celebridades, é o prato cheio dela, né? Para vocês terem uma ideia, ela está nisso desde 1971, ela fotografou quase todos os presidentes dos Estados Unidos, muitos atores e atrizes famosas, gente da mídia, enfim, todo tipo de pessoa que era célebre por alguma coisa, né? Essa foto que vocês estão vendo aqui agora, que é a última foto do John Lennon, pouco antes de ser assassinado, ela fez às 11 da manhã e ele foi assassinado à 1 da tarde. Foi literalmente a última foto do John Lennon, foi feita por ela, né? E diversas outras assim. E, segundo ela mesma contou numa palestra que eu assisti em Cannes, como é que é o processo dela, né? Ela cuida muito da pré-produção da fotografia, não da pós-produção. Tudo que eu falei agora há pouco sobre bancos de imagem e imagens híbridas, muitas vezes são cuidados de pós-produção. Você pega uma imagem pronta e você manipula, você trabalha, você muda, você acentua alguma coisa da foto ou diminui alguma coisa que tenha na foto e assim por diante, né? Tudo isso você faz depois que a foto foi clicada. O processo normal da Annie Leibovitz trabalhar não é esse, ela cuida da pré-foto. Então, você está vendo aqui essa foto do Jude Law, sentado do lado, na margem de um brejo, com um cachorro preto e um barco ali do lado, e a impressão que dá para quem vê essa foto é que o fotógrafo estava passando e percebeu que era um ator famoso ali do lado e fez um clique. Bom, nada mais longe da verdade. Como a própria Annie contou, essa foto foi assim, sabendo que ela ia fotografar o Jude Law para uma revista de moda masculina, ela arrumou um stand-in, que é um cara que tem mais ou menos a mesma cor de pele, mais ou menos a mesma cor de cabelo do Jude Law, pegou a produtora de figurino, usou exatamente o mesmo figurino que o famoso ia usar, mandou para um assistente dela ir até a locação, que era esse brejo aí, com um cachorro, e passar o dia fotografando o cara que não era famoso e levar para ela as fotos para ela decidir, o horário de fotografar o famoso é amanhã às 3 da tarde, porque é quando bate a luz assim, assim, assado, e eu vou fazer o clique rapidamente. Então ela cuidou de toda a pré-produção, da maquiagem, do figurino, da luz, escolheu o ambiente, tudo isso antes do famoso, que normalmente é uma pessoa que tem uma agenda apertada, ser chamado para o clique. E foi exatamente o que aconteceu. Chegou lá no horário determinado o Jude Law, sentou com o cachorro, fez a foto e em 4 cliques foi embora. Em meia hora foi embora, tá? E é isso que ela cuida, né? Essa outra foto aqui em que a gente vê a Scarlett Johansson numa praia logo ao alvorecer, né? Ainda não surgiu o sol e ela com esse vestido preto e com essa determinada luz, não aconteceu por acaso também. A fotógrafa não estava passando lá e falou, olha, é Scarlett Johansson, vou fazer um clique. Ela preparou essa foto exatamente do mesmo jeito que ela preparou a foto do Jude Law antes, né? Com uma modelo loira, mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos com a mesma compleição, usando o mesmo figurino, e foi lá antes com um assistente e clicou o dia inteiro para determinar que horas ia ser feito a foto com a Scarlett Johansson. O case que a Annie contou em Cannes foi o case das fotos que ela fez para o Disney Parks. Ela mesma fez um parênteses e ela explicou que esse case para ela é uma exceção ao trabalho dela. Porque pela natureza do que ia ser fotografado, ela não trabalhou exatamente como ela costuma trabalhar. Mas essa campanha nasceu de uma série de imagens editoriais que ela fez, por isso ela que foi chamada para fazer a campanha. Vocês estão vendo aí 2 páginas da matéria que deu origem à campanha de Disney Parks, tá? Foram feitas para a revista americana Vanity Fair e eram campanhas que pegavam a atriz Drew Barrymore e basicamente uma matéria, não é uma campanha. É uma matéria que pegava a atriz Drew Barrymore e colocava ela no papel de Bela, de A Bela e a Fera. Então, para quem conhece a história, você está vendo uma imagem aí em que ela está num jardim de rosas. Quem conhece a história sabe que ela rouba uma das rosas e por isso ela é condenada a ficar no castelo com a fera, né? A personagem do conto original. Essa é a história, tá? Então você está vendo aí a Drew Barrymore num belo jardim de rosas. Exatamente o mesmo processo que a Annie fez com todas as fotos que eu falei até agora, né? Pega uma pessoa parecida, vai lá, clica, monta o set e só quando vai clicar mesmo chama a celebridade, né? Nesse outro exemplo aqui você vê alguém que está vestido de fera, com uma roupa com cabeça de leão e a Drew Barrymore num vestido vermelho lindíssimo. Enfim, é uma matéria muito bonita, né? A agência viu essa matéria e falou, olha, isso aqui dá uma campanha para o Disney Parks, não exatamente desse jeito.
E o cliente comprou a ideia, achou legal e patrocinou as fotos. Qual que é a ideia da campanha? É pegar gente famosa representando personagens Disney, de preferência os personagens que eles mais gostavam. Como ela mesma falou, claro que houve uma briga, porque mais de uma pessoa, mais de uma atriz queria ser a Cinderela, mais de uma atriz queria ser a Branca de Neve e assim por diante, tá? Mesmo assim ela foi administrando e ela conseguiu fazer fotos assim, que passam, ao contrário do trabalho da Anne normalmente, passam por muita pós-produção. A gente entende muito isso vendo essa aqui, ó, que tem a Úrsula, que é a vilã da Pequena Sereia, e ela está personificada pela atriz barra cantora Queen Latifah. Gente, a Úrsula tem uma mistura de mulher com polvo e ela não existe de verdade, né? Então o que aconteceu? Foi feita uma roupa de borracha, de polvo, que a atriz vestiu e esses tentáculos todos foram controlados por fios, como você vê aí na foto, né? E ela fez o clique e teve que colocar o cenário, o mar bravio, tudo isso depois num composite de Photoshop. Então, não é exatamente a maneira como a Anne trabalha normalmente, mas de qualquer forma é um trabalho belíssimo de fotografia, feito sim com um cuidado de pré-produção também, né? Esse outro aqui pega uma outra atriz e ela vai estar fazendo o papel de Mérida, né? E ela está assim, cavalgando e preparando uma flecha no arco para ser lançada, né? Se vocês olharem aqui na foto do lado, vocês vão ver que é um cavalo de madeira que a atriz está montando, né? O cavalo real foi aplicado depois, tá? As duas fotos são dela, né? Mas ela não precisava nem, né? E assim, ao contrário do que todo mundo pensa, cavalgar é difícil, você tem um período para aprender, né? A atriz não ia chegar lá com esse vestidão, pegar um arco e flecha em cima de um cavalo galopando e conseguir fazer a pose, né? Então, pela natureza do trabalho do que a Anne tinha que ilustrar, ela teve que usar esse processo de manipular imagens depois. Essa última aqui a gente vê a Gisele Bündchen fazendo o papel de Wendy, o bailarino Mikhail Baryshnikov entrando pela janela como Peter Pan e a Tina Fey, que é uma comediante americana, como a Tinker Bell ali pequenininha, tá? Como vocês veem à direita, dá para ver que o Mikhail Baryshnikov está suspenso por uma traquitana que está nas costas dele, ele não está realmente voando pela janela. E no anúncio final que a gente vê a imagem agora, você vê que foi colocada a cidade de Londres lá atrás. Então esse é um exemplo de como se manipula a fotografia. Olha esse outro exemplo aqui da mesma campanha, onde você vê a cantora Taylor Swift, né, fazendo o papel de Rapunzel. Nessa aqui tem menos manipulação, você vê que ela construiu mesmo um cenário de torre para Rapunzel ficar sentada, mas é claro que o cabelo não é da atriz, né? O cabelo foi manipulado digitalmente para ser esse cabelão da Rapunzel. Bom, falando um pouco de direção de arte para Out of Home tem que lidar também com o ambiente. É uma coisa inerente a esse capítulo, né, de direção de arte, tá? Hoje, quase tudo pode ser mídia, né? Então, vocês estão vendo um exemplo aí agora de uma porta giratória que serviu de mídia para um anúncio muito legal de uma escola de balé, tá? Ele é autoexplicativo, basta você ver a imagem para você sacar como é genial. Então, não é uma mídia tradicional, né? É uma porta, né, giratória de um edifício qualquer, né? Que alguém teve a inteligência de aproveitar o giro para colocar uma bailarina lá, tá? Também pode ser em quase todo o ambiente, né? Como a gente vê aqui nessa boca de caixa de um supermercado, feito para anunciar Sonrisal, né? Em que você vê uma brincadeira muito divertida, né? Falando que fazendo uma alusão, né, a tudo que você come que pode te dar algum mal-estar estomacal e que a solução é você tomar um Sonrisal depois, tá? Esses ambientes, gente, podem ser internos ou externos, tá? Olha aqui que trabalho legal feito por um shopping de Curitiba para uma liquidação há uns anos atrás. Eles pegaram a faixa de pedestres que tem em frente à entrada do shopping e transformaram num código de barra, né? Que é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a ver pendurado em tudo que elas vão comprar, nas roupas, nos brinquedos, enfim, né? Nas etiquetas de preço das lojas, tá? E colocaram lá a liquidação do shopping Curitiba e é um trabalho muito legal. Deu um certo buchicho, né? Assim, muito disso aqui passa, o resultado disso aqui passa por PR, né? Mas não deixa de ser uma peça out of home, tá? Ou essa grande sacada aqui para a IKEA usando as gavetas, as caixas que eles vendem, né? E as gavetas diferentes que tem na loja, nas sacadas desse edifício aqui, onde apenas uma está sinalizada como a IKEA. Ou ainda esse outro edifício que foi adesivado num pedaço dele,
dando a entender que o edifício é feito de Lego, uma peça genial. Tá? Então, você tem que usar o ambiente, também saber como você vai explorar o ambiente. Essa aqui, por exemplo, é uma das peças que eu mais gosto, né? Eles vão a demolições, né? Em lugares, em prédios, edifícios, casas que já foram demolidas e naquele monte de entulho, antes que algum trator passe lá e recolha tudo, eles montam simplesmente com uma armação de metal, tá, gente? E umas lonas, umas caixas de quebra-cabeça, que olhando dão a entender que é um quebra-cabeça a ser montado, né? Então é uma alusão e uma brincadeira muito legal feita out of home. Ou então essa campanha aqui maravilhosa, que ganhou o Grand Prix de Design em Cannes há alguns anos, que é no sentido de você ter a IBM patrocinando espaços urbanos nas cidades que as pessoas vão de fato usar, né? Então a campanha tem isso, né? Smart Ideas for Smarter Cities, né? E você tem tanto um banco onde você pode sentar para ajustar o seu tênis, se você é um ciclista, quanto uma rampa que ajuda você a subir uma escada muito íngreme carregando bagagem, ou simplesmente um abrigo para chuva, um lugar onde você pode se abrigar por um momento enquanto está chovendo demais, tá? Ou uma coisa muito legal como esse banco aqui que eu acho maravilhoso, né? Que aproveitaram para fazer simplesmente um anúncio de Kit Kat, né? É um banco de jardim, gente, só que aproveitaram o formato que lembra o chocolate para colocar uma embalagem lá, tá? Bom, e olha só que bacana esse case feito pela Airbnb de um ambiente montado, né? Dentro do Museu de Arte de Chicago. The Art Institute of Chicago is now launching an interactive experience with the help of Airbnb. You can live like Vincent van Gogh, but you get to keep your ears. But if seeing simply isn't enough, you can also spend the night. It's Like jumping into a painting. It is, look. Van Gogh's 1888 bedroom painting was recreated and made available to everyone on Airbnb. The perfect platform to immerse yourself into the life of your host. It's already sold out for this month, but there's always next month. Good luck scoring a night in that room. The first block of nights sold out in 5 minutes, and the guests who got in were thrilled. Within 1 week, this story was covered in over 100 countries. The room not only let people inside Van Gogh's art, it also told the world that Van Gogh's bedrooms had come to the Art Institute of Chicago. As thousands of people let themselves into Van Gogh's bedroom. E chegamos a Fearless Gal, né? A Fearless Gal foi assim um fenômeno no mundo inteiro e tem uma história interessante, né? Ela foi feita há alguns anos atrás e pela McCann, né, de Nova York, né? Mas pouca gente se liga, tá? Quem não é do mercado não sabe que foi a McCann Erickson que fez e nem sabe quem era o cliente. O cliente era uma firma de investimentos de Wall Street, tá? Foi feita para semana, para ser veiculado na Semana do Dia Internacional da Mulher, né, em março, tá? Qual que era a ideia? Era fazer uma estatuazinha de uma menina numa pose desafiadora e colocar bem em frente àquela estátua do touro furioso de Wall Street. Essa estátua do touro furioso, gente, é um ícone norte-americano, é um ícone de Nova York, né? E está lá colocado em Wall Street, e o touro simboliza a pujança do mercado americano, né? A força, a potência, essa coisa que é o touro, né? E eles resolveram colocar a estátua assim, encarando esse touro furioso lá na frente, sem medo, né? Essa menina representando essa
essa audácia, essa coisa de não ter medo, né, para o Dia Internacional da Mulher, porque eles sacaram que tinha muito pouca mulher nas lideranças das empresas de investimento também nos Estados Unidos, e isso era uma peça para marcar o Dia Internacional da Mulher e lembrar disso. O que aconteceu? Teve um resultado muito maior do que o esperado. Vamos dar uma olhada no videocase. And the problem is this: women are not making it to the top of any profession anywhere in the world. Today is International Women's Day, and one Wall Street firm is marking the occasion by placing this statue, a little girl staring down the iconic charging bull. The new image was put up by State Street Global Advisors. A powerful little girl. Representing women's daily experience of having to face a ton of bulls. There's certain values like diversity that have a return. The fact that the industry has acknowledged this fund is quite important. The most famous girl in all of New York City. The fearless girl. La niña sin miedo. People young and old are flocking to her. The fearless girl on Wall Street has already made a lasting impression. It's the hottest selfie in town still. As she's become a social media phenomenon, Fearless Girl has also become a broader symbol of female empowerment. 19,000. 25,000. 28,000. 30,000 people have already signed a petition to keep the statue here longer. The Fearless Girl will be allowed to remain at her post. This statue has crystallized this moment in history. My generation fought for the women of today, so that little girl is saying a lot. Então, percebam o seguinte, né? Tanto a agência quanto o cliente perceberam que, de repente, sem que eles esperassem, eles tinham na mão algo muito maior. Porque essa ideia do empoderamento feminino é algo que faz parte do zeitgeist dessa época, é o espírito dessa época. A gente está vivendo tudo isso. E eles tiveram a sabedoria de não faturar. Não entendam errado, eles ganharam um monte de prêmios publicitários, mas eles não saíram anunciando que foi a agência X ou Y que fez para o cliente X ou Y. Eles deixaram a garota destemida rolar por si mesma, né, e ser uma coisa em si. E a estátua ficou lá até hoje, né? Um case muito bacana que começou como uma peça de out of home e terminou como uma coisa muito maior do que a propósito se pensava que poderia. Né? Bom, o out of home pode ser integrado a novas tecnologias, né? Então trabalha perfeitamente integrado aos smartphones, mesmo ele sendo, como eu já disse, a única das mídias que pode trabalhar perfeitamente bem fora do smartphone, tá? A gente vai ver um caso aqui feito para a Coca-Cola da Austrália, em que você vê todo um movimento que passa bastante pelo out of home, né? E se aproveita também de uma integração desse com os smartphones da moçada. Bom,
Viram que legal? E olha esse outro case aqui, também que usa bastante a integração de uma peça out of home com o smartphone e com uma coisa que quem é dono de cachorro sabe, né? Assim, ninguém resiste a ver uma foto do próprio cachorro numa coisa legal, né? Olha que bacana. E olha que peça legal, feita em Portugal para o McDonald's, na despedida de um sanduíche sazonal que a loja estava oferecendo. Olha que bacana. E para terminar, olha que legal essa peça aqui feita pela Sky, né, na Europa, né, usando uma tecnologia que daqui a pouco está disponível para todo mundo, né, que você tem um vídeo interativo que funciona num lugar como um ponto de ônibus. Olha que bacana. Oh, shit! Blöd. Bom, como você percebeu, tem muitas formas diferentes de trabalhar o out of home, né? Algumas com muita tecnologia, algumas com não tanta tecnologia assim, mas todas podem ser interessantes. Então, como criativo, sempre vai caber a você fazer determinadas escolhas de acordo com o que você tem de budget, de acordo com o cliente, de acordo com a pertinência da peça, mais do que qualquer outra coisa. Como eu falei na introdução, direção de arte é um assunto muito vasto e a gente viu aqui um pouco sobre direção de arte. A gente falou sobre tipografia, sobre fotografia, sobre ilustração e alguns outros tópicos. Continue por sua própria conta a pesquisar sobre o assunto. Todo diretor de arte tem a obrigação de fazer pesquisa. Você não é exceção. Vejo você por aí. Grande abraço.